Meu nome é Roberto Amorim, sou psicanalista, professor universitário e sou torcedor do Ipiranga de Erechim. Eu já nasci torcedor na medida que meus bisavós foram alguns dos fundadores do clube em 1924 em Erechim. Então, já nasci com a camisa do Ipiranga. Me lembro, uma lembrança difícil de se ter, né, aos 3 anos e pouco, já entrar com os jogadores no gramado, né, carregado por algum jogador que eu não me lembro quem é, adoraria muito resgatar, saber quem foi que me carregou, me lembro de muitos foguetórios, né, e aquilo já foi o batismo, né. A partir daí, uma questão de seguir com essa tradição do clube, resgatar essa história, torcer muito por Ipiranga. Então o clube já nasci torcedor do Ipiranga. Bom, eu moro na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, desde 1988. Então isso já me dificultou estar acompanhando o dia a dia do clube. Mas hoje em dia, né, com a televisão, com a internet, né, rádio online, onde quer que eu esteja, que o Ipiranga esteja jogando, eu estou acompanhando. A última vez que eu me lembro foi, como se diz, um mico tremendo, né? Eu estava numa festa de aniversário dos coleguinhas da minha filhinha, que tem na faixa de 2 anos e meio, 3 anos, e o Ipiranga jogando uma semifinal da Série D, com possibilidade de se classificar para a Série C, coisa que veio acontecer. E aconteceu naquele dia, na hora que eu estava nessa festa. Eu estava acompanhando pelo celular, pela internet, e cobrança de pênaltis. O Ipiranga faz o pênalti, né? Converte o pênalti, se classifica para a Série C, e eu começo a chorar copiosamente numa festa de crianças de 3 anos e meio. 2 paixões nascem com um menino desde que é muito pequeno, né? Que é querer ser jogador de futebol e jogar futebol de mesa, jogar botão. Aconteceu isso comigo também. Em alguma época da minha vida, pré-adolescência, a minha intenção era ser jogador de futebol, mas, vamos dizer assim, a paixão pelo futebol nasceu comigo, a bola nem tanto. Então a minha solução seria ser técnico de futebol. Pensei nisso, né? Pensei seriamente nisso, acabou não acontecendo, mas há bem pouco tempo, questão de 6, 7 anos, eu descobri um mundo paralelo que existe, que é o mundo do futebol de mesa. Aqui no Rio Grande do Sul, assim como em outras partes do país, existem regras diferentes de futebol de mesa. Aqui a gente tem a regra gaúcha, a regra de um toque. E eu descobri que existem equipes, existem campeonatos estruturados, uma liga estadual, e passei a jogar por uma equipe, né? A equipe do Grêmio Náutico União, e onde tu pode escolher um time para jogar, né? E aí um dia alguém me falou o seguinte: tu tem que escolher um time pelo qual tu não aceite perder. Naquele dia eu já sabia que time eu ia utilizar nesse campeonato, né? Passei a usar o Ipiranga e assim eu resgatei um pouco desse sonho de criança, né? Pelo menos ser treinador do Ipiranga. Então, aqui é o clube, né? O clube do Ipiranga de Erechim, né? Cujo técnico sou eu mesmo, presidente, né? Faço de tudo no clube. Onde ficam os craques do time, né? Então aqui a ficha, a régua, os goleiros, e todos os times que eu tenho são do Ipiranga. A particularidade é que cada um deles representa um momento histórico do clube. Cada time desses é um time que foi importante na história do clube por ter ganho um campeonato. O primeiro time do Ipiranga de 1924 está aqui representado. Então, de alguma maneira, eu tento, com o meu hobby, também resgatar um pouquinho da história, da tradição do clube, defendendo o Ipiranga, coisa que eu defendo com unhas e dentes. Esse, então, é o clube mesmo, né? Onde tem todo o centro administrativo. Mas quando se vai para o campeonato, aí se precisa de um ônibus, né? Esse é o ônibus do Ipiranga. Esse é o ônibus Ipiranga, né? Que se vai para campeonatos em toda a região metropolitana, interior do estado, né? E muitas instituições aqui da capital, né, recebem os campeonatos da Liga Gaúcha de Futebol de Mesa.
Nesse momento a gente escala o time, né? E é uma briga feia para entrar nesse ônibus aqui. Não é todo mundo que entra, não. Abre ele pra gente ver o... Então, já é uma porta moderna, né? E aqui você coloca o time titular que vai participar do campeonato. Espaço para os botões, os goleiros ali na frente, ficha, régua. E vamos embora. E aqui atrás, né, uma foto do Colosso da Lagoa, o maior estádio do planeta. Né? Aqui uma foto onde tem a minha filha, de 3 anos e meio, minha esposa, o dia que ela foi, né, pela primeira vez no estádio. Colosso da Lagoa, um dia inesquecível para mim. Como todo time do interior, e alguns times até da primeira linha, né, do futebol brasileiro, eu entendo que existe aquela mudança do poder do futebol, de montar um time, que não é mais tanto do clube, não é mais tanto do diretor de futebol, mas sim do empresário. Né? Então, o Ipiranga é um time que, a questão de 2 anos, está conseguindo manter um futebol o ano inteiro, porque participava... principalmente o Campeonato Gaúcho, algum torneio da Federação Gaúcha, mas hoje é um time que já participa da Série C do Brasileiro, ainda nesse momento está vivo na Copa do Brasil, já na sua 2ª rodada, então já se organiza para o ano inteiro. O que acontecia antes disso era que a cada ano era um clube, um time, né, um plantel completamente novo. Poucos jogadores ficavam, tinham um contrato de poucos meses, e depois fazia um contrato com outros clubes que seguiriam os campeonatos do decorrer do ano. E essa montagem do clube, da equipe, acabava sendo muito em cima do que o empresário proporciona. A gente sabe que existe inclusive a venda casada, ou seja, você quer esse atleta, então leva mais esses outros 2, 3 que não lhe interessam, mas senão eu não lhe vendo esse atleta. Né? Uma coisa muito interessante do Ipiranga é que nós já temos há 3 anos, pouco mais de 3 anos, o mesmo técnico. Isso já ajuda bastante porque tu nota que o Ipiranga tem um padrão de jogo. As peças de reposição deveriam ser, né, as peças que compõem aquilo que faltou num padrão de jogo que já está pré-estabelecido. Mesmo assim, eu como torcedor olho com uma certa reticência, porque eu noto que nem sempre a substituição vem a valorizar... Desculpa. Venha a valorizar aquela peça que está faltando. No que eu desconfio que se trate disso. Né? Essa coisa do empresário que, na verdade, monta as equipes. Né? O grande rival não existe, né? É um pequeno rival, que é o Atlântico de Erechim. Né? Hoje em dia, o Atlântico, cujas cores são vermelha e verde, né? E que faziam o clássico Atlanga, mobilizou Erechim, por muito tempo, até os anos 70, ele fechou suas portas para o futebol profissional. Como estava dizendo antes, acabou mantendo o futebol de campo vinculado ao projeto Genoma Colorado, então é mais para a produção de jogadores para outros times, né? Mas ele hoje tem um grande time de futsal, coisa que o Ipiranga não tem. Então essa rivalidade se mantém um pouco nas famílias, na história de Erechim, mas na verdade não existe mais o confronto Atlântico e Ipiranga, né? Um confronto que mobilizava uma cidade inteira, que até hoje existe essa divisão, né, de famílias de atlantistas e famílias de ipiranguistas. É uma coisa que até enfraquece a própria torcida de um e de outro. Né? Erechim hoje é uma cidade de 100 mil habitantes, mas até os anos 70, onde os 2 times estavam na ativa, antes de fechar as portas por um tempo, né? O Ipiranga, por volta de 77, fecha as portas e o departamento de futebol e vai abrir no início dos anos 80 de novo. Até ali era uma partida que realmente mobilizava a região e a cidade inteira. Né? Hoje fica um pouco naquela rivalidade das famílias mesmo, né? Quem é atlantista, quem é ipiranguista. E realmente o verde e amarelo, né, não admite o vermelho e o verde, né, dentro da sua família. Né? Tem muito disso. Claro, isso depende muito da época que você nasceu e quem você acompanhou. Né? Para mim, sem dúvida, que acompanhei bastante o time a partir dos anos 70, final dos 70, e aí teve a parada
teve o fechamento do departamento de futebol e só volta nos anos 80, eu acompanho mais toda essa retomada do clube no início dos anos 80, com a reformulação do quadro, com jogadores da região, jogadores de Erechim. Então, me impressionou muito, inclusive um primo do Filipão, né? O nome dele é Edson Scolari, alguém que começou a jogar na zaga do Ipiranga nesse início dos anos 80, jogava no meio-campo porque tinha muita habilidade. Então, Edson Scolari para mim é um grande jogador de quando eu começo a assistir com mais propriedade. Mas o grande jogador para mim foi Paulo Gaúcho, inclusive que participou de outros clubes, né? Teve uma longevidade grande no futebol gaúcho, mas foi em Erechim que ele fez a maior parte da sua carreira, sua fama, né, como Paulo Gaúcho. Tem o gol, os gols inesquecíveis, que tem a ver com os grandes títulos do Ipiranga e que eu não assisti necessariamente, né? Eu acredito que o gol de Pedruca e de Olavo em 1967, quando o Ipiranga é campeão do que se chamava na época a divisão de ascenso, ou seja, o acesso à primeira divisão do futebol gaúcho, realizado em Santa Maria, foi dois gols muito importantes para a história do clube. A goleada de 4-1 na final do Gauchão também de 89, depois que o Ipiranga retoma seu departamento de futebol e volta à elite do futebol gaúcho, né, esses 4 gols, né, foram gols muito importantes. Um gol inesquecível, talvez seja um gol recente, que eu assisti no estádio mesmo, no Colosso da Lagoa, ao lado da minha avó, filha de fundador do clube, quando o Ipiranga retorna novamente depois de uma queda para a segunda divisão, já no final dos anos 90. Esse gol foi feito no último minuto, a gente já estava sem esperanças e de repente o estádio explode, o estádio lotado, com uma capacidade de mais de 20 mil pessoas, o Colosso da Lagoa. Então foi muito emocionante por eu estar do lado da minha avó, essa torcedora também fanática pelo Ipiranga. Para mim, a escalação do Ipiranga que mais me marcou, né, por esse momento de retomada do futebol e por ter sido um time fortíssimo que fez frente à dupla Grenal nos anos seguintes, né, quando participou da primeira divisão, é o time de 1989. Então, Jânio no gol, Luiz Cláudio, Hildo, Menezes e Francisco, meio-campo com Joel, Peninha e Luiz Freire, e o ataque com Paulo Gaúcho, Ailton e Ciro. Esse título de 1989. Eu já morava em Porto Alegre, era na metade do ano, um momento que eu não podia estar em Erechim. Naquela época, ainda sem internet, acompanhei pelo rádio. Lembro que eu estava no Estádio Olímpico, assistindo uma partida do Campeonato Brasileiro, Grêmio São Paulo, e ouvindo pelo radinho os 4 gols que o Ipiranga fez na final. Ou seja, o time patrolou aquele ano, contra o Guarani de Venâncio. Não, pessoalmente a gente assiste muitas vezes de longe, no sentido de que em Erechim, primeiro que Erechim se chama a capital da amizade, então realmente tem muita hospitalidade. Alguns dos grenais de campeonatos gaúchos passados foram realizados em Erechim com torcida mista. Existem imagens muito bonitas, que é o estádio dividido exatamente pela metade, vermelho de um lado e azul do outro. Claro que a maior parte de torcedores de Erechim da região, algumas torcidas organizadas. Então, peguei uma época de um sentimento muito amistoso nesses tempos. Mas essa coisa da briga de torcida é uma coisa que vem de longa data. O Ipiranga já nasce com uma torcida, inclusive feminina, uma torcida organizada pelas esposas também dos fundadores, mulheres que também fundaram o clube, e minha bisavó, meu bisavô fizeram parte disso, e eu me lembro de histórias da minha bisavó, dos anos 20, dos anos 30, ela contando das viagens de jogos ali, especialmente para Passo Fundo, onde tinha o 14 de julho, o Gaúcho de Passo Fundo, arquirrivais do Ipiranga, né?
e histórias escabrosas de muitas brigas onde as mulheres entravam e invadiam o gramado quando o juiz não estava sendo muito honesto, não. Então, coisas que é do futebol, né? Essa paixão que, como toda paixão, transcende o racional, né? E muitas vezes se parte para as vias de fato. Eu sei cantar o hino. Posso contar uma história do hino do Ipiranga antes? Pode. Eu considero que o hino do Ipiranga, hino com o qual eu acordo de manhã, né? Porque já toca o meu despertador. Botou o celular pra cantar. Tem 3 passagens importantes nesse hino. Primeiro, a frase que eu considero a melhor frase de todos os hinos que já foram feitos na história. O Ipiranga surgiu para a vida com a missão de trazer pelo esporte a pujança corpórea reunida. Não existe frase com mais impacto, com mais força que essa. Outra passagem é a própria melodia, né, muito suave, que trata muito dessa coisa mais da geografia do Alto Uruguai gaúcho. Né? É uma região de planalto, né? Com muitas plantações de trigo, Erechim, em Tupi-Guarani, quer dizer campo pequeno. É muito bonita a geografia e fala muito disso também no hino. E o mais interessante que me parece é que é talvez um dos poucos hinos, talvez o único, porque não conheço outro, que exalte a sua torcida, mas a sua torcida feminina. Então a parte final do hino, que eu vou tentar lembrar um pouquinho, fala de gentis torcedoras e não torcedores. Então, o refrão do hino, né? Nas planuras e serras tão lindas, Ipiranga, Ipiranga em louvor, quer na paz, quer nas lutas bem-vindas, a vitória da força e do amor. Da força e do amor, quer dizer, tem a coisa da pujança corpórea reunida, mas tem a delicadeza, né, do esporte. E no final, e no campo se vêem promissoras a defesa e o ataque que avança, rei avante, gentis torcedoras, para a glória da nossa esperança. É a coisa mais linda do mundo. Não deixei tanto Ipiranga de lado porque a camisa que eu usava era verde e amarela, né? Mas não era da CBF, era do Canarinho aqui. Né? A gente viu também com um certo distanciamento, né? Por 2 motivos. Primeiro, porque minha filha era pequena, então até tentamos participar mais das comemorações de rua, levar, né, e tirar algumas fotos, quer dizer, registrar esse momento onde uma Copa do Mundo se realizava numa época que ela recém tinha nascido, na sua cidade natal, mas não fomos ao estádio. Claro, como todo brasileiro, né, se deixa o trabalho de lado, todos os compromissos, se organiza para sentar à frente da televisão e assistir os jogos. O momento político do país já não ajudava muito, no sentido até daquilo que estamos vivenciando hoje, 3, 4 anos depois, de uma crise política. Muita contestação no sentido de o Brasil tem condições de receber uma Copa do Mundo, tem condições de investir tanto dinheiro público para a organização de uma Copa do Mundo. Então existia todas essas coisas que de alguma maneira pairavam, né, ficavam como um certo pano de fundo de algo que incomodava, mas que não se sabia bem o que era. Acho que os 7-1 acabaram simbolizando esse real que era esse certo mal-estar com todo mundo na Copa. Mas acredito que até lá todo mundo acreditava que era uma possibilidade, sim, de o time brasileiro conquistar essa Copa do Mundo pelo fator local, né? Porque mesmo o time não encantava. Mas uma Copa do Mundo, como
sempre é, né? E se a gente lembrar Nelson Rodrigues, quando naquela sua crônica que ficou clássica, né, sobre o complexo de vira-lata, passa a dizer, bom, agora o brasileiro não se sente mais inferiorizado perante o mundo porque ganhou uma Copa do Mundo. O futebol atravessa a vida do brasileiro, mas a vida de muitos países, de populações dos mais variados países, e acho que ele explica bastante coisa no que acontece dentro do gramado, ou no que acontece no estádio, fora também, né, nas negociações, na política. Se a gente olhar para o futebol com um certo olhar também crítico, a gente começa a entender algumas coisas também do que acontece na sociedade. Então é uma paixão, se trata de política, se trata de economia, né, se trata da vida, né, de cada um. Colosso da Lagoa é um estádio olímpico, então tem aquela pista atlética que não se usa para praticamente nada, né? E que afasta bastante o torcedor, né? Eu fui na inauguração da Arena do Grêmio e acho que é muito interessante, além das melhorias estruturais, dessa possibilidade de você assistir o jogo de qualquer lugar e enxergar, e de você ter essa experiência diferente, que é assistir muito próximo do que acontece dentro de campo, isso é maravilhoso, né? O que me incomoda um pouco como torcedor, não sei se se trata de saudosismo, mas a padronização. Ou seja, essa coisa que você pode ir em vários estádios diferentes e ter uma mesma experiência. Acho muito legal assistir muito mais próximo, porém você, até quando assiste pela TV, antigamente você poderia saber, né? Olha, isso aqui se trata do Mineirão, se trata do Maracanã, se trata do Pacaembu, do Beira-Rio, do Olímpico. Hoje você precisa dos créditos embaixo para dizer que o jogo é em tal lugar, porque basicamente é o mesmo padrão. Quando a FIFA lançou também uma certa ideia de padronizar os gramados e fazer grama sintética, também fiquei muito preocupado com isso, né? Porque o legal do jogo também se trata de uma certa personalidade e tamanhos de gramado, alturas da grama, né? Tipos de grama, e que faz com que o jogo tenha aquela coisa de, bom, vou jogar no alçapão tal, vou jogar lá no caldeirão tal. Isso se perde, isso cada vez mais vai se perder por não ter essa padronização. É tudo muito bonito, muito confortável, mas a padronização... Bom, como eu não faço parte de nenhuma torcida organizada, como eu já falei, também nunca me envolvi, nunca participei de um momento assim de confronto, né, corporal mesmo, de brigas. Eu nunca tive problemas com a polícia, embora eu imagino que seja uma situação de estádio, seja uma coisa bastante complicada, né, porque hoje em dia os ânimos estão bem acirrados nessa coisa de usar uma cor diferente, de você ter uma ideia diferente. O país passa muito por isso agora, né? Que parece, como eu até dizia antes, que o futebol explica muito a sociedade, né? Parece que essa divisão de torcidas passa por um registro mais da política também, e nós não conseguimos mais conversar, nós não conseguimos mais conviver na diferença, né? Há algumas iniciativas da própria dupla Grenal aqui no Rio Grande do Sul de fazer torcidas mistas, mas aquilo também é de uma maneira artificial. Não é como eu dizia que acontecia no estádio Colosso da Lagoa, onde você só estipulava regiões para cada torcida e elas estavam bem próximas, né? É você convidar o seu familiar, o seu amigo, né? Então aí fica muito fácil. Acho que o policiamento pode ser truculento em alguns momentos, e muitas vezes é preciso ser. Não tenho uma opinião muito formada assim de que há uma adequação no tom e na força que a polícia usa. Acho que existe essa questão de ação e reação, né? Quanto mais violência existe nas torcidas, a polícia vai ser mais violenta também, né? É uma situação bem complicada para ambas as partes, né? Para o torcedor
e para a polícia. Acho que elas são fundamentais, né? Hoje em dia, a torcida que se tem no estádio mesmo são as torcidas organizadas, recebendo fomento ou não, é aquilo que sustenta ainda um pouco de uma aura, vamos dizer assim, do futebol acontecendo no estádio ao vivo. A despeito de muitas campanhas de traga sua família, né, da própria TV, mostrar, né, fazer um close de talvez da única família que levou seu filho aquele dia para mostrar, é um ambiente seguro e tudo mais, as famílias acabam não levando, né, e mesmo os casais, acabam preferindo ficar em casa do que estar lá no estádio. Então a torcida organizada tem um estilo diferente de torcer e é mais presente nos estádios. Aquela torcida que jamais vai vaiar o clube, mesmo que esteja levando o quarto gol, o quinto gol, né? Isso é tremendamente importante. As torcidas do interior também são extremamente importantes para a manutenção do espírito e da iniciativa de se manter um clube de futebol, que hoje economicamente é algo inviável, especialmente para o interior, né? Mesmo assim, você vê que outras instituições centenárias existem e se mantêm nativas, se não as instituições, os clubes de futebol, né? Pensando no interior, isso se dá especificamente por uma iniciativa das famílias de fundadores, das famílias que um dia se vincularam ao clube, porque economicamente é inviável, né? É completamente inviável. Mas nós vemos aí o Ipiranga já passando dos 90 anos, né? Daqui a pouco fazendo 100 anos, a maioria dos clubes nessa faixa de 100 anos, quer dizer, que instituições centenárias se tem hoje que ainda se mantém, né? E acho que as torcidas desempenham um papel tremendamente importante nessa, né, renovação do interesse pelo futebol ali, né, ao vivo, no estádio.